Está sendo sacanagem, tá? Bom, nós aqui, eu e o Fábio, somos amigos há muito tempo. A gente trabalhou junto no BNDES, no IPEA, e inicialmente ele tinha algo que é muito semelhante a muitos de vocês. Ele não achava graça nas minhas piadas. Mas com o tempo ele foi mudando. Foi depurando o gosto, né? Isso, como todos vocês. Tá? Eu digo, ele não é argentino. Viu? E a gente se conhece aqui por CAEF da Fazenda, a gente se conhece desde o tempo do movimento estudantil, onde ele participava lá do Centro Acadêmico da UFRJ de Economia e eu do Centro Acadêmico de Engenharia da UFRJ. E obviamente nós éramos todos de esquerda naquela época. Aliás, nós vai contar as coisas que eu falava. Aliás, nós continuamos a ser de esquerda, embora o meu filho, que não está aqui, ele diga, ó pai, só você que se acha de esquerda. Mas é verdade, eu acho que a diferença entre direita e esquerda é no peso de crescimento e equidade. E pessoas de esquerda dão mais valor à equidade. A equidade como tem que ser, a equidade exante, a equidade ao nascer. E que aqui no Brasil, infelizmente, é tão difícil de ser obtida. Né? Ontem mesmo estava um aluno de doutorado, que acabou de ter filho, falando sobre creche, que ia botar creche. E as creches boas do Rio de Janeiro são quase 4 mil reais para o Rio de Janeiro. 4 mil reais. Então, assim, é um sistema em que a creche é muito cara, os colégios são caros, e aí o cara que consegue chegar vai para a universidade gratuita. Não esta, obviamente, mas as universidades gratuitas. É um sistema, então, para você fazer com que as pessoas talentosas sejam pobres não consigam chegar lá. E hoje mesmo nós temos os sistemas que provém esse acesso, mas obviamente se o cara não teve uma boa educação nos anos iniciais da vida, é muito difícil que ele seja bem sucedido. Então isso tem um sistema que é feito para tornar a sociedade mais desigual, e a Previdência, que é o assunto sobre o qual o Fábio vai falar, cumpre um papel sobre isso também. Então a reforma da Previdência, ele vai deixar claro, não é só importante para que as finanças públicas do país não venham a explodir, mas também vai prover um pouco mais de equidade, ao contrário do que se propala aí nas redes sociais. Mas, enfim, vamos deixar falar quem entende aí. Fábio, um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, Márcio, pela apresentação gostosa. Muito obrigado a vocês. Uma satisfação estar volta desses campos escolares, tá? Já professor aqui há alguns anos, tá? Vários amigos e várias pessoas de quem fui professor, depois viraram estagiários, sucesso a todos vocês, tá? Minha ideia, o plano de voo é falar em uma hora, depois abrir a pergunta. Eventualmente, se houver alguma dúvida tópica, por favor, interrompa para o esclarecimento pontuais, que é uma coisa que exige uma resolução que não deixa para o final. Mas antes de entrar na Previdência, que entendo que é o assunto pelo qual eu fui convidado, eu gostaria de fazer uma breve introdução histórica de como chegamos a isso. Tá? Eu sou especialista em história econômica, vocês aqui um dos maiores do país, que é o Marcelo Abreu. Eu acompanhei bem, estudei bem o período pós-64 e vi algumas coisas sobre o período pós-45. Se a gente olha o pós-guerra, nós vamos ver que em todas as crises econômicas e, em muitos casos, em alguns casos mais dramáticos, acompanhando crises políticas, nós tivemos a presença de pelo menos um dos seguintes três elementos: uma inflação fugindo do controle, contas públicas em estado de grande desarrumação ou uma severa crise de balanço de pagamentos. Nós tivemos num contexto político muito particular, mas marcado também por uma série de acontecimentos econômicos bastante negativos, uma sucessão de eventos que levaram ao suicídio do Getúlio. Quando a gente lê a história daquele período, né, e percebe que
praticamente ao Getúlio, naquelas circunstâncias, o suicídio era praticamente o único caminho que cabia, a não ser a humilhação da prisão, né? Seria particularmente humilhante para alguém que tinha tido a trajetória tão bem sucedida como ele. O governo JK passa para a história, por méritos, como praticamente o símbolo do desenvolvimento, uma época dourada do país, quando o país, de certa forma, se descobre um pouco como nação. Essas coisas, muitas vezes, o elemento simbólico caminha junto com o lado real, no período em que o Brasil se sagra campeão do mundo pela primeira vez em 58, os primórdios, depois viria a ser o movimento da Bossa Nova, todo o impacto mundial da construção do Brasil, etc. Há um rompimento, para variar muito, devidamente publicitado com o FMI, mas também quem estuda o período vê que aquilo não era, não se já estão acostumados com a linguagem, uma solução do equilíbrio. Pode chutar o balde com o FMI nas condições da economia brasileira naquele período, isso vai virar, gerar uma certa euforia, durante 6 meses, um ano, em algum momento tem que chegar algum tipo de arranque, tá? E o JK chuta o balde e deixa o problema para ser resolvido pelo seu sucessor. O problema é que o sucessor era maluco, né? E aí, na verdade, a gente tem uma sucessão de crises que marcam todo um período, triênio praticamente, 61, 63, começo de 64, o governo João Goulart se autopropala como um governo de reformas. Também, quando a gente lê sobre o período, vê que havia muita espuma e pouco conteúdo, uma retórica absurda, tá? Que não levava a nada, e uma série de atos rupturistas, tá? Que também provocavam impasses sem solucionar, tá? Com um desconhecimento dos dados da realidade espantoso. Tá? Outro exemplo. Eventualmente, se você se debruçar sobre o período, você tem muito espantoso o grau de ignorância acerca do rumo que as coisas estavam tomando. Tá? E não me refiro apenas à ignorância econômica, erros crassos, como a própria ignorância acerca dos eventos políticos. Talvez o símbolo maior disso seja a atitude do próprio presidente da República no dia 31 de março, quando aparece piamente convencido pelos seus auxiliares de que o movimento que estava se iniciando em Minas não iria dar em nada, tá? Ele ficar tranquilamente quando as tropas já tinham saído de Minas, e qualquer observador bem informado sabe que o desfecho era simplesmente uma questão de horas, tá? Bom, depois a gente entra em outro contexto político. A gente tem a crise de 73, uma crise de menor intensidade comparativamente com as outras em relação a alguns impactos diretos, particularmente sobre o preço, que não chegou a ser tão dramático, mas uma crise séria, uma crise que não impossibilita a continuidade do crescimento da economia, ainda que taxas sensivelmente menores, num contexto em que o petróleo consumido no país era em torno de 85%, 90% abastecido por importações de petróleo. Então, você pode imaginar o impacto sobre o balanço de pagamentos associado à triplicação do preço de um insumo tão importante como esse. Estrategicamente importante, uma vez que parece que a gente não podia se dar ao luxo de passar a dizer, isso aqui não importa, não se tratava de um bem supérfluo, né? A economia precisa de petróleo para se movimentar. Depois a gente tem uma superação parcial, aquilo que os franceses dizem, né? Uma
fuga para frente, você chuta a bola para frente, mas na verdade alguns problemas se acentuam, há um aumento do endividamento externo na segunda metade dos anos 70 e a segunda crise do petróleo em 79 pega o Brasil em uma circunstância mais grave ainda, mais endividado, tá? Com um preço voltando a aumentar severamente, mas a partir de um nível de preços, por sua vez, bastante maior, e aí não tem jeito, é jogo jogado. Há uma frase famosa do ex-ministro Mário Enrique Simons, a inflação dói, mas o balanço de pagamentos mata, no sentido que com a inflação pode-se convidar o Brasil desenvolver mecanismos ambiciosos, né, de convivência com o fenômeno através da correção monetária, mas quando há uma crise de balanço de pagamento, você tem que fechar as portas e a economia entra em recessão, particularmente naquele contexto de menor mobilidade de capitais, etc. Há uma recessão muito profunda em 81, 83, depois a década dos 80 passa para a história como a década perdida, a década da crise da dívida externa, também se poderia dizer a década da crise das finanças públicas, e foi a década em que se gestou o fenômeno da hiperinflação. Na verdade, aí estavam presentes os três elementos. Hiperinflação, tecnicamente, caberia definir como hiperinflação reprimida, tá? O professor Michel Vitale é um excesso de liquidez, isso é solucionado, tá? Tem controle aí? Muito bem. Então tivemos inflação muito elevada, um pesado endividamento externo, com crise de balanço de pagamentos e uma situação muito crítica e grave das finanças públicas. Nos anos 90, no começo dos anos 90, a gente tem novos problemas de balanço de pagamento que são solucionados, mas em 1994 a gente tinha claramente o problema número 1, 2 e 3 da economia brasileira, chamava-se alta inflação, tá? Havia uma definição de hiperinflação muito popular na época, e era a hiperinflação quando mesmo os economistas não sabem qual é a inflação anual. Hoje todo mundo sabe qual é a inflação anual, 4%, 5%, 11%, 2 anos atrás, tá? Mas naquela época você podia perguntar para o Baixa, Simons, Definito, Roberto Campos, Ricardo, quanto é que é a inflação anual? Você tem que parar para pensar, consultar um assessor que simplesmente, assim, no limite, a gente quase que estava pensando na inflação semanal no final do processo. A inflação mensal dos últimos 30 dias, a foi 84%. No mês, se não me falha a memória, a inflação dos últimos 12 meses, antes do plano real, foi uma coisa em torno de 5.000%, mas também tinha sido 4.000%, enfim, supera completamente a noção do que representa isso para isso. Bom, o que eu queria dizer com isso? Nós chegamos a 1999, quando o Brasil bate na trave da moratória da dívida pública, tá? E se adotam o chamado tripé macroeconômico, com o regime de metas de inflação, metas fiscais e flutuação cambial, que com algumas modificações idas e vindas ao longo do tempo, de certa forma, perdura até hoje, ainda que no tempo um pouco chamuscado e machucado. Tá? Nesse momento, e aí talvez a única crítica que cabe a fazer ao plano real, que esse regime veio com 4 anos de atraso, né? No sentido que, idealmente, claro, com o benefício de saber o que aconteceu, teria sido melhor se a circunstância tivesse permitido que esse conjunto de políticas tivesse sido adotado no segundo semestre de 94 e não no primeiro de 99, mas o Brasil inaugura aquilo que, na minha opinião, era o melhor conjunto de políticas econômicas do pós-guerra, tá? No sentido de que, identificado o problema, havia um instrumento para atacar cada um deles. Se
a inflação era um problema, atacava-se isso através da decisão do cupom, subindo a taxa de juros para fazer com que a inflação fosse curvada e voltasse para a trajetória desejada. Se o problema fosse fiscal, elevava-se a meta de superávit primário. Se houvesse um problema de balanço de pagamentos, endogenamente a própria correção do câmbio, num regime de câmbio flutuante, com alguma defasagem de tempo, talvez com necessidade de algum financiamento temporário, como foi o caso com o acordo do FMI em 1999, o país, o balanço de pagamento, acabaria se ajustando. Entretanto, por melhores que fossem os méritos da política, e não tenho dúvida, eram muitos, tá? Ela não produzia milagres, no sentido de que havia duas qualificações fundamentais. Primeiro que, por melhor que fosse a política, ela não transformava o país em uma ilha. O Brasil não era está no meio da África, isolado, tá? O Brasil é um país com relações financeiras e comerciais com o resto do mundo, e num contexto particularmente delicado, com uma sucessão de severas crises mundo afora, era difícil evitar que elas atingissem o país, particularmente naquele contexto, pela vizinhança, numa situação em que não se fazia muita distinção entre mercados emergentes, né? E em particular no âmbito de uma mesma região. Nossos vizinhos argentinos, na época, estavam vivenciando uma crise muito profunda que acabou afetando por tabela o Brasil pela vizinhança e por algum parentesco ainda distante de políticas econômicas. E, em segundo lugar, a capacidade da política econômica gerar benefícios palpáveis e perceptíveis imediatos para a população depende das condições de contexto iniciais, particularmente. Uma coisa era adotar um conjunto bom de políticas quando as circunstâncias eram favoráveis, e outra coisa era adotar um conjunto bom de políticas quando havia um ajustamento a fazer. Nesse sentido, o ponto de largada das nossas políticas era muito desfavorável, porque em 1999 havia um duplo ajustamento a fazer. Era necessário atacar o problema do desequilíbrio fiscal, significa aumentar impostos, suportar gastos, todas as coisas complicadas para qualquer governo passar na democracia, e era necessário, combinando a isso, fazer um ajustamento externo, que significava que reduzir a chamada absorção doméstica, seja pela redução da relação entre o consumo privado do governo e o PIB, seja pela redução da taxa de investimento. Essas coisas acabaram acontecendo, o ajustamento fiscal foi feito, ainda parcialmente, né? Foi importante, e o ajustamento externo foi bastante grande. Tá? Na altura de 2001 2002, esse ajustamento já estava em curso, mas quando a economia começava a decolar, nós fomos afetados por um acontecimento exógeno, mas com uma forte influência na economia, que foi a restrição energética de 2001. Tá? Nesse contexto, o governo acabou adotando uma medida que a gente poderia qualificar de soviética. Né? O governo entrou nas nossas casas e definiu o seguinte: Fábio, Márcio, senhores, população brasileira, ou vocês reduzem daqui para frente o consumo de eletricidade em 20%, ou eu vou desligar a luz de vocês. Uma medida de uma democracia em condições normais, completamente aberrante, absurda, invasiva das liberdades individuais. Todo direito de deixar uma luz acesa, todos os computadores ligados, todos os televisores ligados. Eu vou pagar uma conta de luz mais salgada, tá? Mas isso é um direito que efetivamente o governo pode fazer, mexer nos incentivos de preço, nos mecanismos adequados, e é o seguinte: olha, quem consome muito, então vou tascar um preço maior, o que for. Em condições normais, não tem o direito de dizer, você tem que definir quantidade. Qualquer cidadão vai consumir em termos de quantidade. Mas existe o conceito de economia de guerra,
neste contexto, simplesmente, se todo mundo agisse ao seu livre albedrío, ia acabar a luz no Rio de São Paulo, não preciso dizer as consequências disso sobre a população. Então, o próprio Supremo entendeu que, em circunstâncias muito particulares, aquilo poderia ser considerado legal. Bom, juntando o ajustamento por um lado, demora nos resultados e mais esse infortúnio, não é de estranhar que a popularidade do governo fosse chão nessas circunstâncias, assim como é inteiramente compreensível que a oposição tenha vencido as eleições. Muito bem, alguns anos antes, em 91, um personagem bastante detestável do ponto de vista político, mas muito hábil, tá? Essas coisas muitas vezes acontecem, os sujeitos que são detestáveis são hábeis, tá? Politicamente, que era o Menem, o presidente argentino, no começo da conectividade, ele disse uma frase que costumo dizer, aplicar a outro momento da economia brasileira. Ele disse: estamos mal, pero vamos bem. A gente está mal, mas a direção está correta. E é exatamente o que estava acontecendo em 91, antes dos problemas que iriam acontecer, por não ter corrigido alguns aspectos. Aqui há vários depois, tá? Mas isso significa o seguinte: a população argentina ainda não está percebendo os benefícios da nova política, mas eles virão porque a direção é a correta. Naquela circunstância, a frase era corretíssima. Tanto que depois a gente experimentou um boom e todos os indicadores acabaram melhorando antes de voltar a piorar em outro contexto. Tá? Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a direção da economia brasileira era adequada, mas a percepção não se fez presente a tempo de que a população percebesse isso no prato de comida. Tá? Então, o timing em política é uma questão fundamental. Não é que o governo tenha errado o timing, o timing era o adequado até surgir o infortúnio para o governo e para a população. Todos padecemos da restrição energética de 2008. Tá? Bom, mas como a direção era boa, o Lula, com grande sagacidade, tá? Teve essa percepção de 2003 de que, na verdade, se ele mantivesse o rumo, colheria os frutos daquilo que já vinha sendo plantado. Tá? O fato é que havia, durante todo esse processo, tá, uma linha econômica que, quando foi adotada, veio a se revelar bem sucedida. A linha do equilíbrio fiscal, do ataque à inflação, aquilo que eu prefiro chamar de ortodoxia econômica e o debate político qualificado genérico e pejorativamente como neoliberalismo, que se define exatamente o que seja esse palavrão político. Tá? E essas ideias colidiam com o que a gente poderia chamar de pensamento mágico, tá? Que é a ideia de que a gente pode operar num mundo sem restrições. Taca com uma máquina, faz demanda, aumenta o gasto público, reduz os juros, etc. E quando os problemas começam a acontecer, aí vale aquilo que um economista amigo da gente qualifica como o governo do Pimba. Né? O governo do Pimba é o seguinte, nas palavras dele, que é? Sabe aqueles desenhos animados onde tem um sujeito que começa uma barragem, apresenta um buraquinho e vai lá e enfia o dedo, né? Mas aí como se acumula a pressão no resto da barragem, depois o sujeito tem que botar o dedo em outro lugar e rapidamente começam a aparecer buracos que chamam a dedo. Ou seja, a expressão dele, o governo vai se defrontar com uma situação em que um evento que ele gerou acaba gerando consequências negativas e o governo vai lá e pimba, faz uma intervenção no sistema econômico. Aquilo resolve o problema por algum tempo, mas algum tempo depois aquilo acaba gerando outras consequências negativas que o governo
faz o quê? Você já tinha, pimba! Vai lá e faz uma nova intervenção. Qualquer governo tem um pouco de pimbas, mesmo o governo da Suíça tem isso, tá? Mas são pimbas temporárias, né? Se administra e depois volta a fazer, permitir que o seu mercado atue, tá? Se você não retira isso a tempo, acaba dobrando a aposta, no limite chega na Venezuela, onde o sistema de preços é absurdo, falta papel higiênico, tem fila para tudo, e a economia está colapsando, que obviamente não é uma solução de equilíbrio, tá? Bom, o que acontece? Nós estávamos numa situação de o rumo era o correto, mas no imaginário de uma parcela da ala política, que era a dominante na época, na verdade o que o Lula tinha feito era uma concessão ao neoliberalismo apenas até adquirir condições para fazer uma acumulação de forças para poder implementar o verdadeiro programa econômico do Lula, que começou do PT a ser implementado gradualmente ao longo da segunda metade dos anos da década passada e vigorosamente na primeira metade da década atual, já no governo Dilma, tá? Bom, em paralelo, então, guardem essa expressão, pensamento mágico, tá? Porque ele está presente como um denominador comum de todas essas grandes crises políticas e econômicas que a gente vive. Estava no final do governo Getúlio, se adota uma elevação do salário mínimo que é incompatível com a manutenção do equilíbrio econômico, que está por trás da tragédia política, econômica, do drama humano, né, da pessoa Getúlio Vargas, evidentemente de outras considerações sobre o contexto da tentativa de assassinato da Serra, etc. Tá? Está presente o tempo todo no governo Jango, onde as palavras estão totalmente dissociadas do fato, num mundo de uma guerra de retórica alienante, tá? E está presente também na década passada e, de certa forma, até agora, no debate da política, em que problemas concretos da economia não são encarados de frente em nome de uma retórica vazia, e que acaba adquirindo, chegando ao ápice, de certa forma, no começo do segundo governo Dilma, quando, diante de uma necessidade óbvia, flagrante, inegável de ajustamento, com ênfase na necessidade de ajustar as contas da Previdência, e agora faço a ponte com o assunto da convocação para o debate de hoje, tá? E, diante das dificuldades para assumir isso em face da contradição com o que tinha sido pregado durante anos, a liderança política do Partido dos Trabalhadores, incapaz de fazer um exercício de autocrítica, decide fazer oposição ao próprio governo. E isso está na raiz daquilo que se chama de golpe, que significa pura e simplesmente o desaparecimento das condições de governabilidade. O país estava colapsando. A Dilma acaba sendo retirada em função de algo que podemos todos concordar. Era uma pergunta legal. Eu sou daqueles a controvérsia, tá? Que entendem que aquilo que ocorreu seguiu o senso, o rito, não há absolutamente nada de ilegal. Mas é óbvio, isso qualquer defensor do impeachment reconhece, que se fosse, entre aspas, apenas pela violação ilegal, per se, a Dilma não teria chegado ao desfecho que chegou. Se chegou ao desfecho que chegou, se chegou por essa contradição absoluta entre a pregação e as necessidades concretas da economia. Chego então ao ponto da reforma previdenciária. Neste processo todo que eu mencionei, em que pesem os idas e vindas do processo político, os altos e baixos de um partido e de outro, tá?
Curiosamente, há um denominador comum entre os governos Fernando Henrique e Lula, e de certa forma é também um denominador comum também a governos de anos anteriores ao governo Fernando Henrique. Se vocês forem olhar no site do Tesouro, a série de gasto da União se inicia em 97, porque o Tesouro passa a assumir essas estatísticas a partir de então. Mas este tipo de classificação existe desde 1991, os dinossauros das finanças públicas brasileiras, o PAN praticamente desde que as atuais contas surgiram. Na verdade, séries similares existem desde 1991. Então, muito bem, se a gente plota num gráfico uma série do gasto primário, ou seja, tirando juros, desde 1991, vamos ver que esta é uma série em relação ao PIB que cresce de forma praticamente ininterrupta. 14% do PIB em 1991 para 24% do PIB hoje, números redondos. Estamos falando de um delta adicional de em torno de 10% do PIB em aproximadamente um quarto de século, passando pelos mais diferentes governos. Estou falando que, na verdade, um dos dramas de quem lida com estatísticas fiscais no Brasil é que é a descontinuidade de séries. Havia boas séries no passado que foram descontinuadas, há boas séries atuais que não existiam no passado. Quando me formei, essas categorias estatísticas com as quais hoje vocês começam a se familiarizar, vocês estão no começo da profissão, mas que qualquer analista de mercado, qualquer pessoa na academia, no âmbito da economia, pode obter na internet rapidamente, eram informações que eram divulgadas de uma forma defasada, às vezes sujeitas a modificações em função de revisão de séries, etc. Tá? Mas há outras séries sobre os anos 80 e é possível construir duas histórias, uma que vai até 1989, 90 e outra 90 em diante. Por se tratar de séries diferentes, não dá para juntar uma com outra pela abrangência. Tá? Mas se a gente tomar a série dos anos 80, nós vamos ver que esse ciclo histórico de alta do gasto público, na verdade, se inicia, não por acaso, com a redemocratização. Tá? O Brasil é um país tremendamente bem sucedido no processo de redemocratização em alguns aspectos, tá? Mas não foi certamente no âmbito econômico. O Brasil não teve a sabedoria que outros, não muitos, tá? Países tiveram, particularmente o caso do Chile, de entender que, ao fazer a redemocratização, era importante preservar o equilíbrio macroeconômico, talvez pelo fato de que a gente, na verdade, não tinha equilíbrio macroeconômico no regime militar, no final do regime militar, então não havia exatamente o que preservar, havia algo a ser construído, e certamente nós, como sociedade, fomos muito mais eficientes em montar um sistema institucional com uma série de problemas óbvios, associados à desfuncionalidade do sistema político, mas eficiente em vários aspectos. Talvez o mais importante deles é manter essa coisa chamada Brasil unido, que não é trivial. Tá? Sair de regimes totalitários, tá? Em países grandes e chegar a bom porto não é trivial. A Iugoslávia, que é um país pequeno, se esplitou e dividiu em 7 países. A União Soviética, um país enorme, se dividiu em outros, com outros desdobramentos, né? Mesmo a antiga Tchecoslováquia, né? Que era um dos países da chamada Cortina do Ferro, por sua vez se dividiu na República Tcheca, na Eslováquia, etc. Então, ter mantido este elemento bastante heterogêneo, tá? Como uma unidade, de uma importância fundamental na economia, você ter um espaço geográfico, se fala a mesma língua, não há barreiras internas ao comércio, é um ativo econômico formidável. Tá?
é o grande ativo do Brasil, e esse é uma série de outros problemas. Tá? Mas certamente não fomos felizes em ter um sistema equilibrado economicamente. Tá? E como parte desse processo, então, nós tivemos essa elevação de gasto público. Muito bem. Na raiz desta elevação do gasto público está a questão previdenciária. Tá? E aqui a economia se funde com a psicologia social, com o que a gente poderia chamar de idiosincrasia nacional. Tá? E aqui eu vou contar uma pequena anedota, que os mais vão dizer que sou prolixo, que falo demais, que conto em 5 minutos, que poderia contar em 1 minuto, mas vale a pena para vocês sentirem o drama, tá? De lidar com o assunto. Eu trabalhei 2 anos no BID, em Washington, em 94, era econômicos para 2 países, para a Colômbia e para a Venezuela. Venezuela, na época, pré-Chávez, com um barril de petróleo a $10 o barril, com fluxo enorme, crise fiscal, grande necessidade do país se ajustar as contas públicas. Tá? Pequeno detalhe. A Venezuela é um país onde o petróleo pagava as contas de todo mundo. Tá? A PDVSA, que é a Petrobras deles, ele representava 80-85% dos recursos fiscais. Tá? Então, as pessoas não estavam acostumadas a pagar. Todo mundo aqui no Brasil sabe que quando você compra qualquer coisa no supermercado, tem um componente associado ao ICMS. Né? Uma parcela da população importante, quando chega a março, abril, faz a declaração de imposto de renda, mesmo que não faz, sabe que há 20, 30 milhões de pessoas que, quando chega a março, abril, fazem a declaração de imposto de renda. As pessoas sabem que na vida você nasce, você morre e no meio você paga imposto. O venezuelano, não. Tá? O venezuelano, você paga imposto, isso aí não é comigo. Tá? Isso é com a PDVSA. Tá? E o petróleo queda livre, tá? Era necessário fazer alguma coisa. Então, a gente estava trabalhando lá nos organismos multilaterais, uma sugestão óbvia é adotar um IVA, um imposto sobre o valor agregado, algo equivalente ao nosso ICMS ou IPI, que existem em países desde os anos 50, 60. Tá? E a gente se defronta com a dificuldade, toma um táxi, estamos numa missão de cooperação técnica e começamos a falar da dificuldade do venezuelano médio entender aquilo que para o resto do mundo era mais ou menos óbvio, tá? Só que a gente esqueceu um detalhe, o motorista de táxi era venezuelano. Tá? E o sujeito começou a discutir com a gente, ele olhava pelo retrovisor, berrava, né? Bradava, com o dedo grandista, e a coisa ficou tão feia que a gente teve que saltar antes, porque realmente estávamos arriscados a chegar às vias de fato. Bom, a mesma dificuldade que o venezuelano médio tem para perceber aquilo que para o resto do mundo é óbvio, o imposto tem que ser pago, as pessoas pagam imposto de renda, as pessoas pagam impostos indiretos quando compram produtos no supermercado, o brasileiro médio tem para lidar com a previdência. Eu não falo apenas das pessoas com pouca formação, pouco conhecimento econômico, etc. Falo de amigos, meus parentes, PhDs. Sujeito, contribuir 30 anos e me aposentar, não mexe comigo. Direito, ele tem, tá? A luz da legislação, da Constituição. Mas há uma dramática falta de percepção da essência econômica da questão. E ela decorre de uma pusilanimidade da instituição governo, um governo como instituição, não um governo do presidente A, do presidente B, de nunca ter tido uma postura pedagógica no sentido de dizer algumas coisas triviais para a população. Por exemplo, o sujeito fazer esse raciocínio, contribuir durante 30 anos, ou 35, tenho direito de me aposentar. Quando você faz a essa pessoa o raciocínio que eu vou fazer agora, diga uma coisa, imagina a contribuição para a Previdência como uma espécie de caderneta de poupança. Vai acumulando durante uma época da tua vida,
chega um momento, você se aposenta e começa a sacar. Meu amigo, se você começou a contribuir aos 20 anos, durante 30 anos, você vai acumular X até os 50 anos. E a partir daí vai começar a sacar. Se você começar a acumular a partir dos 30 anos, durante outros 30 anos, aos 60 anos, você vai acumular o mesmo montante. Qual é a diferença entre um caso e outro? Até o momento da acumulação, nenhuma. 30 anos em ambos casos, vai se acumular o mesmo montante em ambos casos. Qual é a diferença? A diferença é óbvia. E aos 50 anos, você vai viver muito tempo. Aos 60 anos, na média, estatisticamente, você vai viver menos. Então, se você começa a sacar aos 50 anos, em algum momento o dinheiro vai acabar. De duas uma. Ou você morre de fome, ou alguém paga as suas contas. Quando você abre a cabeça do sujeito, o sujeito não tem resposta. Ele vai ficar resmungando, vai achar que aquilo é um raciocínio neoliberal, mas vai ficar com a dúvida na cabeça. Tá? Então, há um problema. Eu aprendi isso lidando justamente com a Venezuela, que idiosincrasia nacional não se muda da noite para o dia. Sim. Desculpa fazer uma interrupção agora, mas é que no seu raciocínio o senhor não considera que esse sujeito também pagou algo que faltou para um outro sujeito. Ou seja, o direito dele pode ser igual. Pode ser, tomar todo esse domínio aí, toda essa caderneta de poupança, mais um epsilon que ele deu a outra pessoa. Você diz no sentido de que ele está pagando a conta de outro que, por exemplo, se uma pessoa contribuiu e tem 50 mil, entre aspas, para poder tirar da conta destinada a ela, quando ela se aposenta, e agora ela acabou esse dinheiro, ela continua viva e tem que receber o salário, né? Esse sujeito que trabalha agora pode estar pagando e acrescentando essa conta mais 5 mil até a morte dessa pessoa inicial. E esse sujeito, quando se aposentar, talvez tenha esse... ele pagou pelo montante dele, mas ele também pagou pelos outros. Então é uma coisa de... uma dívida histórica que é meio que eterna, tende ao infinito. De que eu paguei pelos anteriores, então por que as pessoas que vieram não vão pagar para mim? Então é o direito de que eu estou dando para o Estado um dinheiro, mas não só eu estou dando para o Estado um dinheiro, eu também contribuí para a sociedade. Acho que isso está associado a uma discussão que a gente carrega, que qual é o tipo de regime previdenciário, se um regime de acumulação ou um regime com um grau de solidariedade intergerações associado que se chama de regime de repartição, tá? Que é quando uma geração paga para sustentar o benefício da geração anterior. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Se não chegar, você me cobra daqui a 10 ou 20 minutos. Tá? Mas o fato é o seguinte, que há uma enorme capacidade de ter uma percepção que, na grande maioria do resto do mundo, está totalmente consolidada acerca do que faz sentido ou não em matéria previdenciária. Sempre mudar a regra da aposentadoria vai ser um assunto controverso, mesmo na Alemanha, em países, na Suíça, etc. Você está mexendo com um bolso que aquilo que o definimento chama que é a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Né? Mas em países mais avançados, etc., isso se dá em torno de diferença menores. A idade da aposentadoria tem que ser 65 anos, tem que ser 67 anos. Tá? Não há disparidade entre as regras existentes e aquilo que deveria vigorar num sistema mais assemelhado ao do resto do mundo, como é o caso do Brasil. Tá? Não só para citar um dado, a despesa do INSS, no caso do INSS, aí a conta pode refletir até antes, porque há dados sobre os anos 80, a despesa do INSS era 2,5% do PIB em 1988, um ano importante, que é o ano na época, nova Constituição no Brasil, depois de tanto
militar, e vai ser 8,5% do PIB este ano, tá? Bem mais do que triplicou o preço relativo, numa época, num período histórico do país em que o processo de envelhecimento demográfico do país mal tinha se iniciado, e agora em diante ele vai se acelerar, tá? Bom, então, na verdade, esta necessidade de encarar esse problema de frente já estava presente para quem fazia projeções há bastante tempo. Tá? O desafio político é como avançar na direção correta numa situação em que as autoridades se defrontam com um problema clássico de finanças públicas, economia política, que é a situação em que os custos de uma mudança são muito bem definidos e os benefícios são difusos, muitas vezes de longo prazo. Tá? Ou seja, quando eu digo o seguinte, eu vou criar agora um benefício que vai ser custeado por mais um impostozinho aqui. Provavelmente, aquele impostozinho não vai mexer muito com as grandes emoções de todo mundo, porque eu pago X, agora vou passar a pagar X mais qualquer coisinha. Isso não justifica que eu vá a Brasília protestar, já está deputado, etc. Deixa por isso mesmo. Mas aquela categoria, aquele grupo empresarial, aquela categoria do serviço público, que vai se beneficiar por aquele benefício tributário, por aquele aumento salarial, vai fazer um estardalhaço dos diabos em Brasília, vai pressionar, tá? E então, muito provavelmente, vai conseguir aquele resultado. Já quando você adota medidas corretivas, tá? O que você tem? Você tem um ônus imediato, aquilo vai fazer com que o sujeito que se aposente hoje tem que se aposentar 3 anos depois, que aquele sujeito que contribui tanto por cento para a aposentadoria tem que pagar tanto mais alguma coisa, e esses grupos vão se mobilizar. Eu imprimi a proposta agora da reforma da Previdência. São 12 páginas. Cada vírgula tem um lobby específico agindo em Brasília. É a categoria das polícias militares, é a categoria das Forças Armadas, é a categoria dos juízes, é a categoria dos professores, é a categoria dos hospitais filantrópicos, etc, etc, etc. Tudo isso incidindo na forma de grupos de pressão em Brasília. Em troca de quê? Em troca de um futuro melhor, do fato de que daqui a 30 anos o país não vai quebrar, do fato de que o meu filho vai poder viver em melhores condições do que aquelas que a minha geração está vivendo. É algo, obviamente, difícil de vender como mercadoria política. Tá? E eu, muitas vezes, costumo, numa apresentação para eu faço Previdência, eu fecho ela com um diálogo que aconteceu com um amigo meu, conhecido também do Sabazinho, do Márcio, que era um assessor dentro do Ministério do Planejamento, e foi fazer uma apresentação na Câmara de Deputados, mencionou, apresentou uma série de slides com projeções demográficas, etc., apontando para a necessidade de fazer uma reforma da Previdência, que militasse a regra, a aposentadoria, etc. E o líder do governo, na Câmara de Deputados, não era nem a posição do próprio governo, no lado político, chegar para ele e dizer, ok, eu já entendi, a Previdência vai quebrar. Eu só quero saber o seguinte, a Previdência quebra no atual governo ou não? O problema da Previdência é que ela nunca quebra no atual governo, ela sempre quebra 3 ou 4 governos depois. O problema é que o futuro algum dia chega e, infelizmente, o futuro chegou agora. Tá? Então, o que acontece é que esta conta que sucessivos governos tiveram dificuldade de enfrentar, na verdade, nós tivemos uma primeira tentativa de uma abordagem sistêmica disso no governo Fernando Henrique, mas num contexto já de exaustão das reformas, tá? O governo Fernando Henrique, isso fica, eu participei perifericamente do processo, e agora lendo a memória do Fernando Henrique, rememorando os fatos daquele período, né? Isso
está exposto de uma forma nua, crua, tá, em todo o rigor das dificuldades das opções políticas, o governo Fernando Henrique. Agora, como diz novamente citando o Delfim, a vantagem de falar sobre a história é que o futuro virou passado, então você já sabe o que aconteceu, não é? Mas no começo do plano real hoje é fácil, tá? Mas no começo do plano real, quando eu digo começo real, digo um ano, tá? Eu estou falando da primeira semana. A gente não sabia se aquele iria ser o plano que iria dar certo. Nós tínhamos tido o plano cruzado em 86, o plano 13 em 86, plano verão em 89, plano color 1 em 90, plano color 2 em 91, todos eles diferenças a mais ou a menos com o mesmo escrito. Algum sucesso inicial, maior no cruzado, menor nos outros, e um fracasso estrondoso meses depois. No começo do plano real, a gente intuía que aquele plano podia ser diferente, havia uma percepção de que foi muito melhor elaborado, etc. Mas ninguém podia botar a mão na fogo e dizer que há um ano a inflação não vai ser maior de 10% ao ano. Todo mundo tinha lá a sua dúvida, será que a inflação não vai voltar? Será que o plano real não vai ser o sexto plano fracassado? Então, o governo Fernando Henrique surge com uma necessidade de fazer um enorme investimento de capital político na estabilização efetiva, tinha apenas 6 meses, e com uma modificação estrutural muito importante da quebra do monopólio estatal no setor de telecomunicações e no setor de petróleo, né, mexendo com o tótem da idiosincrasia nacional, que era a Petrobras, investindo um enorme capital político nisso. Tá? O capital político acontece a mesma coisa que com o capital de grana. Tá? Vocês têm R$1 milhão, compram um apartamento de R$1 milhão, acabou o capital em dinheiro, tá? Que é um capital patrimonial, imóvel, tá? Mas você não pode sair depois fazendo uma compra de um carro de R$100 mil, a não ser se endividando. Capital político é a mesma coisa. Você investiu muita energia para aprovar alguma coisa, depois vai ficar exangue. Tem pouca força política, que nenhum boxeador está lá, disputa 15 rounds, né? No final de 15 rounds, ele não vai poder começar outra batalha como se o dia começasse naquele momento, vai ter que descansar 3 meses, tá? Então, o governo ficou sem fôlego e ele apresenta uma reforma previdenciária não muito bem posturada, que fica 4 anos no chove no molha no Congresso, acaba sendo aprovada em dezembro de 1998 em condições muito particulares e apenas como uma forma de tentar evitar a desvalorização que acabou acontecendo, tá? Depois de janeiro. Aprova o fator previdenciário no segundo ano, e aí surge então a interpretação que muitos de nós defendemos durante muito tempo de como era politicamente difícil fazer uma grande reforma da Previdência, você fazia que nem salame. No salame você pega e corta a fatia. Então você aprova a reforma fatiada. Você aprova uma reforminha no governo Fernando Henrique, aprova uma reforminha, uma segunda fatia no governo Fernando Henrique Cardoso II, faz uma reforma no governo Lula, faz uma reforminha no governo Dilma e vai levando. Tá? Só que enquanto isso, o gasto previdenciário correndo solto, o gasto público correndo solto, e isso era possível, tá? De ser consistente com o equilíbrio macroeconômico numa combinação zodiacal absolutamente única de boom de preço de commodities, de capacidade de implementar uma série de políticas ao mesmo tempo, de poder gastar mais e ao mesmo tempo tributar mais, tá? E de ter um arranjo de crescimento muito baseado no consumo, com forte crescimento de importações, ambas coisas, importações e consumo, fortemente taxados, tá? Mais do que a média da economia. Quando vem a crise, as fragilidades que, na verdade, estavam potencialmente presentes, aparecem em toda a sua intensidade. Só que o problema é que, enquanto a receita cai, em termos absolutos e como percentual do PIB, agravado pela recessão, mas isso já tinha começado em 2012 e 2013, você tinha assumido o compromisso de gasto que iriam se manter. E aí, então, a gente passa de um déficit público da ordem de 3% do PIB para um déficit astronômico
de 8 a 10% do PIB, como o do período recente. E aí é necessário fazer um ajustamento e não há como ajustar o setor público sem ajustar a previdência. Quando eu comecei a mexer com a economia, era possível, tá, ter um raciocínio de vamos atacar desperdícios, etc., tá, e com isso a gente corta algumas coisas e ao mesmo tempo aumenta o gasto social. Isto não é mais possível. Tá? Isto é parte do desserviço que as últimas gestões fizeram ao país, é que um velho equívoco presente 99% da população se consolidou na percepção de todo mundo. Tá? E quando digo todo mundo, vou falar das classes populares até as elites. Tá? Tempos atrás eu estava com um livro que um amigo meu, acho que conhecido pelo Tomás, escreveu, muito interessante, chamado Por que o Brasil Cresce Pouco, do Marcos Mendes, hoje assessor do ministro Meirelles. Tá? É uma análise, enfim, bastante bem documentada acerca das causas e por que o Brasil foi rateando a sua taxa de crescimento. Tá? Eu estava outro dia, fui no trabalho, cheguei cedo lá, e o banheiro deixei o livro na pia, estava lá o sujeito fazendo a limpeza, e o Brasil cresceu. É óbvio, pela corrupção. Matou a chará. Isso aqui não. Tá? Aqui vamos separar. A nível municipal, certamente um campo enorme para mexer, a nível estadual em alguns estados também, mas a nível federal, a corrupção não é. Vivemos no país nos escândalos, tá? Deixa eu falar sobre algo que está todo dia, mas o delta, esse 10% do PIB que eu falei, de passar de 14% para 24% do PIB, não é pela corrupção. Não é que a corrupção, nas contas da União, tá, tenha alcançado esse grau de paroxismo. Não estou falando das empresas estatais, que é outra contabilidade. Tá? Se explica pelo crescimento do gasto social. A ideia de que nós, uma ideia muito presente no meio político. O governo só corta e gasta pouquíssimo com um gasto social. É totalmente equivocado. O governo gastava 14% do PIB em 91, gasta 24% do PIB hoje, e esse gasto aumentou em aposentadorias, auxílio-desemprego, bolsa família, etc., toda uma série de elementos muito bem caracterizados na contabilidade pública, com estatísticas de fácil monitoramento que estão aí para mostrar este fenômeno. Tá? Bom, em que é necessário ajustar a Previdência? Tá? Todos aqueles que nos dedicamos na linha reformista a pensar sobre o assunto nos últimos anos, identificamos 5 ou 6 elementos principais. Tá? Em primeiro lugar, era necessário mexer no tempo de contribuição. O Brasil é um dos 13 países, são apenas 13 países, que permitem a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, sem exigência de idade mínima. E não por acaso, a grande maioria dos outros são potentados petrolíferos. Arábia Saudita, Reino de Bahrein, Iraque, o Irã, o Egito, esse tipo de coisa. Você põe o dedo no chão, joga petróleo. Estive recentemente em Dubai. Aí o sujeito no turista estava me contando, quando você se casa, o governo dá a casa para o homem e 15 ou 20 mil dólares para a esposa, tá? Pelas tradições locais. Petróleo, eles já chegam, tá? 5 gerações à frente, pode fazer isso. Agora, quando você adota regras generosas para o conjunto, vastos conjuntos populacionais, aí realmente a administração das consequências de longo prazo disso fica difícil. Então, você hoje em Brasil pode se aposentar por 2 regimes, por idade ou por tempo de contribuição. Quem se aposenta por idade, a idade é até razoável, 65 anos para os homens, 70 para as mulheres, por tempo de contribuição, 30 para
as mulheres, 35 para os homens. Então, isso gera o seguinte, vou aprender com o tempo que todo mundo leva isso na base pessoal, eu não cito mais caso dos outros, passo a me referir a um hipotético caso pessoal. Vou fazer daqui a pouco 55 anos. Se eu, ao invés de me chamar Fábio, me chamar Fabiano, e quando eu fiz 15 anos, os meus pais tivessem começado a pagar aquele carnezinho do INSS, contribuição como autônomo, eu já estaria aposentado, no caso aposentada há mais de 10 anos. É uma aberração completa. Não há aqui nenhuma crítica a quem eventualmente fizer usufruir do benefício da legislação. Ninguém é maluco, ninguém é para cá dinheiro. Se a legislação permite que o sujeito se aposente com 50, 45, 30 anos, parabéns para ele, seja feliz. Mas do ponto de vista do país, isso é uma aberração coletiva. Tá? Que nega as situações como a seguinte. A idade média da aposentadoria por tempo de contribuição para as mulheres é 53 anos. A média. Significa que muita gente se aposenta antes. O benefício da aposentadoria precoce é reconhecido nas boas práticas associado a dois tipos de situações. São inteiramente legítimos. Tá? Em primeiro lugar, algum tipo de, ou três tipos de situações. Em primeiro lugar, algum tipo de compensação, no caso tipo, mineiros de carbono. Tá? É óbvio que o sujeito que trabalha nessas condições tem alguma compensação na vida. E se você pensar em coisas mais duras do que essa regime de trabalho. A começar pelo fato de que isso afeta a qualidade de vida. Eu posso deixar um pouco da condição aqui, todos nós corremos uma condição maior do que no mato, mas isso não mata como mata a inalação daquelas emanações daninhas, etc. Tá? Esse cara vai ter comprovadamente uma expectativa de vida menor, nada mais natural do que isso acontecer. Segundo caso, caráter diminuto dos beneficiados. Se o Brasil, numericamente, se o Brasil quer fazer, brindar tributo, por exemplo, os pracinhas que defenderam a honra do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, e decide fazer isso nos anos 70, nos anos 80, tá? Tudo bem, estamos falando de grupos de remanescente, evidente, o tempo vai passando cada vez melhor, tá? Não é isso é uma gota no oceano, não é isso que vai afetar as finanças públicas. Agora, quando eu digo, eu vou gerar um benefício para metade da população, aí a coisa complica. Especialmente porque há um fenômeno demográfico que ocorre em paralelo, que é a feminização das aposentadorias. A aposentadoria, vocês todos tiveram aula de história, conhecem o preconceito da linha do tempo. Sei lá quando, e vai ao longo do tempo, e o professor tasca as linhas na vertical com os principais eventos históricos. Se a gente faz uma linha que começa lá na história da humanidade, o século XX é um pontinho, o final de uma longa reta. Para a humanidade, a aposentadoria do século XIX é um fenômeno moderno. Quando a aposentadoria surge, quem era a figura do aposentado? Era um aposentado do gênero masculino. Existiam mulheres aposentadas quando surge a aposentadoria como fenômeno no final do século XIX, sob o chanceler Bismarck, na Alemanha. Ao longo do século XX, esta talvez tenha sido a maior transformação da sociedade humana, felizmente. Na época, minha mãe menos, a minha avó, pouquíssimas mulheres trabalhavam, e hoje são raros, né? Os casos, quantos casos vocês conhecem, assim, de conhecidas de vocês, de 25, 30 anos, mulheres que não trabalham. São poucos, tá? Então, à medida em que a mulher começa a ter uma participação maior no mercado de trabalho, 30 anos depois,
aquilo gera um impacto no fluxo de aposentadorias. Isso gera o seguinte: qual era o número? Eu tenho penitenciário, mas aqui eu posso falar livremente. Vocês já estão familiarizados como economistas com o conceito de fluxo e estoque, né? Você já ensinou em máquina, né? Espero que sim. Você pode até alguma piada que eu conheço sobre isso, né? Bom, e aí para diferenciar do conceito de fluxo de aposentadorias, que é a pessoa que se aposenta naquele ano especificamente, eu de vez em quando, não enfurecido, diante de plateias de não economistas, uso o conceito de estoque de mulheres aposentadas. Isso não tem uma coisa de cabeça, insensibilidade. Mas enfim, o estoque, ou como se quer definir, o número de mulheres que estavam aposentadas, não se aposentaram, que estavam aposentadas por tempo de contribuição no Brasil em 1994, no começo da estabilização, 300 mil pessoas. Hoje, 1.800.000 pessoas. Tá? Ficou por um fator 6. A população cresceu muitíssimo menos do que isso. Isto é uma variável física. Isso é total regime geral. Isso mulheres aposentadas no meio urbano por tempo de contribuição. Mas pode ser o total de tempo de contribuição, porque as aposentadorias rurais por tempo de contribuição são ínfimas. As pessoas se aposentam por idade no meio rural. Tá? Bom, então trata-se de uma variável que fisicamente continua crescendo aproximadamente 6% ao ano, nos chineses. Tá? Não é preciso ser especialista em atuária para perceber que essa conta não vai fechar. Então nós temos, em primeiro lugar, necessidade de mudar o regime de contribuição, segundo, é preciso reduzir ou eliminar a diferença de gênero e, associado a isso, caminhar no sentido da convergência dos diversos regimes, público e geral, professores e não professores. Todas essas coisas estão associadas às explicações lá para trás, na origem da aposentadoria diferenciada para professor. Isso foi um perito que uma vez me explicou. Existe a figura do perito, e porque o PODGIS afetava a saúde de uma forma diferenciada em relação a quem não trabalhava com GIS. Mas isso, com o passar do tempo, foi mudando drasticamente. Então, isso certamente não se aplica com a mesma intensidade. Então, também, na origem, a figura da diferença de 5 anos para as mulheres estava associada à chamada dupla jornada de trabalho, quando as mulheres têm que lidar com 5 filhos em casa, etc. Hoje, eu reconheço essa uma dúvida, e metade da população não conseguiu ainda saldar com a outra metade. Tipicamente, quem arca, eu falo isso como homem, marido e pai, tá? Quem arcou com as consequências do dia a dia maior, fisicamente, da criação do meu filho, foi a minha esposa. Quando a assistente doméstica faltava, era ela que tinha que ficar com ele, porque não podia faltar ao trabalho, etc. Não desconheço essas coisas todas. Mas também não há como negar que a sociedade evoluiu. Se vocês olharem, comparar o que é o lar de vocês, a comparação como o pai de vocês trabalha na casa, que coisa ele faz, e o que fazia ou deixava de fazer o avô de vocês. Né? As diferenças são gritárias. Então, gênero, tempo de contribuição, diferenças urbano-rurais, diferença professores não professores, etc. Muito bem. A reforma em curso tenta endereçar todas estas questões. Ao contrário da reforma previdenciária do governo Fernando Henrique, que foram reformas parciais, que mexeram ou com uma categoria, ou com outra, ou só com tempo de contribuição, ou só com serviço público. Esta é uma reforma abrangente. E aponta para o seguinte: lá no final, ter um regime que seja em boa parte unificado. Uma diferença
mas que aproxime o regime público do regime dos servidores, que aproxime rurais e urbanos, que iguale homens e mulheres, que iguale professores e não professores, com regras de transição pela dificuldade natural de mudar da noite para o dia. Tá? Há uma pergunta natural que surge principalmente no meio dos economistas, mas também por parte do cidadão comum, que tem a ver com o ponto que você está levantando, que por que não se faz um sistema que a princípio seria bem justo, que seria que a aposentadoria de cada um refletisse aquilo que cada um contribuiu ao longo da sua vida com as chamadas contas de capitalização, contas individuais, em que você acumulasse durante um período, né, sem que ninguém botasse a mão nisso, sem que esses recursos fossem destinados para outra coisa, e a partir do momento em que você se aposenta, você pudesse passar a fazer saques. Tá? Bom, isso é uma dúvida pertinente, mas há uma enorme dificuldade, eu diria quase praticamente intransponível, de fazer uma migração no caso do regime geral. Tá? Ela já está em curso parcialmente no caso dos servidores. E o seguinte, tem a ver com o que a gente poderia chamar de pecado original da utilização do capital inicial acumulado. Tá? Na maioria dos casos, quase todos os países hoje têm regimes chamados de repartição. O que é um regime de repartição? É um regime onde, basicamente, o aposentado de hoje é pago nas contas públicas, né, no fluxo, pelo trabalhador de hoje. Né? É claro que o aposentado, formalmente, ele está recebendo porque contribuiu durante 30 ou 35 anos antes. Mas quando você olha entradas e saídas do sistema, o real que ele recebe é aquele real que está sendo contribuído por quem está trabalhando. Bom, o que acontece? Historicamente no Brasil, quero dizer, 1923, quando se adota a chamada Lei Lois-Chaves, que é a origem do sistema, tá? Das caixas de capitalização, de aposentadoria, você começa acumulando capital em contas individuais de algumas categorias mais organizadas. Tá? Agora, para que vocês entendam o drama envolvido nisso, nós vivemos num país com carências enormes. Nos jornais vocês vão ver demanda de bilhões para aqui, bilhões para lá, saneamento uma porcaria, as estradas deixam a desejar, todo mundo se queixa da saúde, educação, não falo, segurança, dispensa comentários, etc, etc. Imaginem o Brasil de 1930, o país inteiro construído. Então imaginem algumas categorias mais fortes, servidores públicos, Banco Brasil, policiais, etc., contribuindo para uma aposentadoria futura, com algumas contas, aquele dinheiro se acumulando, e o Dr. Getúlio, sendo comunicado por um assessor, que enquanto ele estava sendo demandado por um monte de políticos para fazer estrada aqui, estrada lá, naquela época era fazer estrada mesmo, não era botar picho, era fazer estrada onde não havia, tá? Dizendo, olha, o governador fulano está reivindicando a estrada, o senhor disse que não, mas tem um monte de grana lá. Aí o doutor Getúlio chama o ministro da Fazenda e diz, vem cá, tu me disseste que eu tinha que negar o pleito do governador fulano, mas eu fiquei sabendo que a Caixa do Banco do Brasil está acumulando um monte de dinheiro. Para que diabos é isso, tio? A melhor que eu estou de ramo. Aí o sujeito diz, mas presidente, é para pagar as aposentadorias. Que aposentadoria? Ninguém está aposentado, todo mundo jovem no Brasil. Não, mas é para pagar as aposentadorias destes funcionários do Banco do Brasil. Mas quando? Em 1975, quando eles foram se aposentar. Já sabem o final da história. O Getúlio, o doutor Juscelino, botaram no dinheiro, fizeram Brasília, fizeram estrada. Custou tudo isso aí no meio do caminho. Tá? Naquela época não tinha Lava Jato. Mas pode ter certeza, a gente ficou por aqui.
fizemos um país, tá? Como é que dá para consertar isso? O problema é que quando você incorre no pecado original, passa a vigorar a lógica da bicicleta. A bicicleta é algo que você, para que funcione, você tem que pedalar o tempo todo. Para de pedalar, aquele negócio cai, tá? Então, algo parecido ocorre com o regime de repartição. O problema do regime de capitalização é que o mundo não começa hoje. Se o mundo começasse hoje, eu seria o primeiro defensor do regime de capitalização, mas o mundo não começa hoje. Então, se hoje a gente diz, olha, a partir de agora, todo mundo contribui para o fundo. Ok, mas aí eu pergunto o seguinte, a gente vai matar o teu pai? Teu pai está aposentado, tua mãe está aposentada. Quem vai pagar a aposentadoria? O Estado tem que continuar a pagar. Veja bem, se o Estado continuar a pagar os aposentados e deixa de recolher de quem contribui, isto não é impossível. Mas é preciso ter duas condições. A primeira é a condição política. Tá? Não é trivial. E a segunda, a condição econômica. Eu tenho que ter lastro para bancar esse prejuízo durante um bom tempo. E quando eu digo um bom tempo, estou falando 30 anos. Quer dizer, se no limite eu não pago a aposentadoria no futuro, porque é tudo privado, nenhum regime é tão puro assim, tá? No limite, eu resolvo o problema fiscal 50 anos depois, quando não vou ter mais aposentadorias a pagar. Mas no meio do caminho, eu tenho que continuar a pagar as aposentadorias. E no caso do Brasil, o que significa isso? Significa o seguinte, eu tenho uma despesa do INSS de 8,5% do PIB. Eu tenho uma receita do INSS, grosso modo, em torno de 6% do PIB. Um déficit público como um todo, aí juntando todas as outras contas, de 8% do PIB. Quem fez um regime puro? Caso paradigmático, o Chile, em 1981. Em que condições? Duas, chamadas tecnicamente de laboratório. Em primeiro lugar, um regime político absolutamente ad hoc, uma ditadura dispensa comentário, então não existia a intermediação política. Tá? E por outro lado, superávit fiscal. Então tinha condições de bancar uma piora fiscal porque havia um colchão de reserva. Comparemos com a situação de agora. Eu fui ontem na Comissão de Reforma Previdenciária do Democracia, etc. Como é que é o processo? Você tem que passar a proposta, a emenda constitucional, no Senado e antes na Câmara. E na Câmara, antes de levar para o plenário, tem que passar na comissão que está fazendo a avaliação. Tá? 2 colegas foram apresentar razões contra a reforma, Marcos Lisboa e eu fomos defender. Todo mundo bateu. Todo mundo. E não quer dizer que na hora H não pode. Tá? Mas tinha lá um objeto diabólico da televisão, a câmera da televisão lá focado, telecado. Tá? Então, o sujeito, ele olha para a câmera, fica de prontidão e começa a fazer discurso contra. Tá? Quando acaba de gravar, vai embora. Na hora de você responder, o sujeito que chamou você disso, disso, daquilo, não está mais presente. Tá? Isso é um pouco diferente dado o Chile em 1981. Tá? Então, nós estamos, no meu modo de ver, goste ou não, condenados a manter o regime de repartição, mas com mudanças paramétricas. Tá? Ou seja, manter o regime, não vamos mudar para um regime de capitalização, tá? Vamos manter. Quais são os parâmetros? Teto do INSS em torno de 5.600, 5.700 reais, tá? E as regras para a concessão de aposentadoria e pensão. Então, o que está em discussão? O governo, na proposta,
deixar em 5 minutos, tá? Ele tenta caminhar no sentido de ter único regime. Vai acabar a distinção entre tempo de contribuição e idade. Não vai ter a figura da aposentadoria por idade ou da aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter o seguinte requisito: para se aposentar, você vai ter que cumprir duas exigências: idade, 65 anos, no regime final, tá? E um tempo de contribuição de no mínimo 25 anos. E nestas condições, a pessoa faria jus a uma aposentadoria calculada da seguinte forma: 51% como base, mais 1% por ano de contribuição. Como o tempo requerido é no mínimo 25 anos, por construção aritmética óbvia, a aposentadoria mínima seria de 76% do salário de contribuição. Ou quem seja, acho que não deve ter havido, provavelmente, um único programa humorístico no Brasil que não tenha feito a brincadeira com a exigência que o cara vai ter que trabalhar 49 anos até se aposentar, etc. Esse é o tipo de coisa que gera graça nos programas humorísticos, é uma completa idiotice, tá? Por quê? Porque ninguém vai trabalhar 49 anos para se aposentar, tá? Vamos analisar friamente a situação. O que aconteceu hoje? Hoje existe um negócio chamado fator previdenciário. O fator previdenciário é uma matriz, onde você tem nas colunas a idade da pessoa e nas linhas o tempo de contribuição. Com base na fórmula que combina o momento da aposentadoria, que é a sobrevida da tábua de mortalidade do IBGE, tá? Isso gera um conjunto de células com um número. No canto superior esquerdo, com poucos anos de contribuição e pouca idade, o fator é pequeno, à medida que você se desloca na diagonal para a direita e para baixo, o fator vai aumentando. Este fator de capitalização, ou seja, o benefício que você ganha na aposentadoria por esperar mais um ano para se aposentar, é em torno de 6 ou 7%. Tá? Ou seja, se eu me aposento ano que vem, eu vou ganhar em torno de 6 ou 7% a mais do que eu ganho hoje. Se as pessoas se aposentam com fator, tá? Abrindo mão de ganhar 6 ou 6% a mais no ano seguinte, evidentemente não vão esperar para ganhar 1% a mais o ano depois. Tá? Então o sujeito vai fazer 65 anos. Tem pelo menos 25 anos de contribuição, esse cara vai se aposentar. Tem 24, vai ter que trabalhar mais um ano até os 66. Tem 23, vai ter que trabalhar até os 66. Tá? E aí a pessoa vai ter o percentual em relação ao salário de contribuição e resultar disso. E alguém pode dizer, bom, mas contribui apenas 25 anos, vai se aposentar com apenas 76% do salário de contribuição. Isso aparentemente é um escândalo. Na verdade, a única resposta que cabe dar, do ponto de vista econômico, olhando o que os outros países fazem, qual é o problema? No resto dos países, com 25 anos, tem muitos países que você não ganha nada. Você não contribuiu o suficiente, em muitos países é mais. Tá? Com 25 anos, em muitos casos, é simplesmente 30, 40, 50% do salário de contribuição. 76% tem uma taxa para 25 anos razoável. Tá? Então, há uma série de críticas que são feitas, tá? Mas vamos deixar elas para o debate. Aí eu sugiro que vocês levantem as dúvidas, mesmo que elas forem surgindo, eu tento esclarecer. Tá bom? Obrigado. Vou começar as perguntas. Professor, mesmo com todos esses problemas, eu pessoalmente vejo que as contas individuais seriam uma solução muito boa. E uma maneira de fazer isso, talvez, fosse acabar com a previdência pública, de uma forma de que as pessoas, privadamente, né, de maneira pessoal, individual, fariam investimentos
em contas privadas em que eles teriam acesso àquele dinheiro um tempo depois, não só como previdência privada, mas como outros tipos de investimento que dão rentabilidade muito maior. Tem como acabar com a previdência hoje? O Brasil tem fôlego para poder pagar no meio termo essas pessoas que, por exemplo, ou pagar algum tipo de retorno, algum tipo de esqueci o nome agora, a palavra certa, mas a pessoa contribuiu 20 anos, você paga por aqueles 20 anos da pessoa, que seja 76% do que ela contribuiu. O Brasil tem fôlego, pelo menos 50 anos, manter essa gradual, esse gradual afastamento da previdência pública e estabelecer uma previdência privada? Vou pedir para as pessoas se apresentarem, então. Sou Vitor Tulli, estudante de Economia, terceiro período. Isso é uma boa discussão. Há dois elementos, tá? Se você quiser. Primeiro é o seguinte, de certa forma eu já respondi, que o fato de que você aumenta o buraco inicial, tá? Mas, no meu modo de ver, essa é a principal razão pela qual, na prática, não dá, porque você aumentaria o déficit para 15%, 16% do PIB, e eu posso te garantir que muita gente, eventualmente, o mercado pode dizer que, na verdade, você traz para valor presente, ou que você vai gastar futuro, e aquilo gera um benefício. Isso é uma fraude, tá? Esta foi a forma em que esta proposta foi vendida na Argentina, na época do Cavallo, tá? Com a ideia de que haveria uma piora durante algum tempo, mas que depois, no longo prazo, haveria um benefício fiscal, etc. Quando veio a crise, o mercado, você acha que fazia conta 70 anos para frente, Brasil Infrador, por exemplo, o mercado olhava para o resultado primário daquele mês e ponto final, tá? Isto não tem o menor fundamento no mundo real, tá? Existe o fanatismo das ideias heterodoxas, mas estou falando, por favor, há uma vertente ideológica oposta, tá, que faz uma profissão de fé nesse tipo de medidas, no meu modo de ver, completamente descolada da realidade. O mundo não funciona dessa forma, não dá para fazer experimentações com coisas, com consequências econômicas gravíssimas. Então, assim, de cara, dado o desequilíbrio inicial, a minha avaliação taxativa é que não. Mas, além disso, tá, acho que há duas questões que é importante entrar em consideração. Tá? A primeira é sobre a psicologia das pessoas. Tá? E a minha avaliação é que isto não encontraria espaço, mesmo que houvesse números econômicos diferentes, tá? No meio político, porque a expressão privatização da previdência, ela é mortal, acho, politicamente. Dá a ideia de que, entre aspas, as aposentadorias dependeriam do cassino do sistema financeiro, fecha aspas. Tá? A minha avaliação filosófica é um pouco o seguinte: eu tenho um alto salário, provavelmente pelo meio que vocês vivem, deve ser o caso de muitas das famílias de vocês aqui, então, salários, algum tipo de múltiplo em relação ao teto do INSS. Então, se o sujeito ganha 15 mil reais, 20 mil reais, aposentadoria para que a pessoa mantenha o padrão pode ser uma questão do Estado. Aí a pessoa tem que ter a formação, a sabedoria, a preocupação dela se encarregar disso. Se nunca se encarregou disso, desculpe, mas o problema é da família, não é o problema do Estado. Tá? E digo isso com enxergamento porque tenho muitos amigos que na meia idade do setor privado não se prepararam para isso e depois, de alguma forma, o que eles fazem? Prestam concurso público para ver se conseguem uma aposentadoria estatal. Tá? Agora, este raciocínio não pode ser adotado com quem ganha 2 ou 3 mil reais. Tá? Aqui há uma psicologia, estamos falando de idiosincrasia. Tá?
possibilidade de que a aposentadoria seja afetada pelas flutuações da Bolsa é uma coisa que está presente no contrato social do americano. O sujeito, nos Estados Unidos, sabe desde criança, ele ouviu história do pai, da mãe, dos pais, dos avós, que ele vai ter que poupar para pagar a escola do filho, depois poupar para a aposentadoria, etc. E sim, infelizmente, na hora de se aposentar, pegar uma maré baixa do mercado de ações, ele sabe que a aposentadoria dele vai ser afetada. Agora aqui, a forma ideologizada que eu vejo de alguns dos meus amigos venderem esse peixe, eu brinco com algum deles e digo, fulano, você chega e diz, porque o dinheiro vai ser muito melhor administrado no setor privado, pelo governo, que é meio ladrão, etc, etc. Tá. Aí o cara vai dizer, ótimo. Só que na primeira crise das bolsas, tá, com 55 anos de idade, 30 e pouco de vivência no Brasil, avaliando a economia, eu posso te garantir com 100% de certeza que na primeira crise das bolsas, tá, quando a aposentadoria desse sujeito cair, ele vai chegar para o vendedor daquele plano e dizer, peraí, ninguém me falou isso. Você me disse que ia me beneficiar, etc, etc. Não, porque isso estava na linha terceira do contrato da cláusula 15.3.5. No dia seguinte, um senador chamado Paulo Paim vai apresentar uma proposta na Câmara que posso te garantir que vai ser aprovada por unanimidade, que ninguém é maluco de votar algo contra, beneficia os aposentados. Tá? Então, esse é o segundo elemento. E o terceiro é um equívoco, tá, de que muitos são responsáveis de uma visão completamente equivocada acerca do INSS. Uma coisa é dizer o seguinte: o Estado brasileiro presta serviços ruins, a saúde deixa a desejar, a educação deixa a desejar, etc. Tudo isso é verdade. Tá? Mas, de se queixar do atendimento, embora, devido aos benefícios de informática, mesmo isso tem melhorado substancialmente. Falo isso por experiência própria, minha esposa se aposentou recentemente, tranquilíssima, tá? Conheço vários outros casos recentes. Aquilo que antes demorava meses, tá? Eventualmente você vai ter uma carta de eleitor de um sujeito que foi maltratado pelo atendente, que o processo dele empacou, mas na grande maioria dos casos é super simples, tá? Mas mesmo assim, eventualmente pode caber a queixa quanto ao atendimento. Agora, em relação aos valores, o INSS é, de certa forma, o maior empregador do Brasil. Ele emprega 30 milhões de pessoas, paga o salário, entre aspas, a aposentadoria, religiosamente, tá? Ai de atrasar, porque isso causa uma revolução, paga em dia, tá? E paga cumprindo o contrato. Hoje, não estou querendo dizer que esses contratos não tenham sido descumpridos no passado. Houve mudanças de regras, tá? Que prejudicaram os aposentados. Mas boa parte do que se alega contra é uma completa falácia. Tá? O sujeito faz o seguinte raciocínio: não, porque eu me aposentei ganhando tantos salários mínimos, hoje ganho metade do salário mínimo. E este cara se acha sacaneado. Tá? Pura e simplesmente o que aconteceu é o seguinte: aumentou o valor real do salário mínimo. Até o Ike Batista, mesmo quando estava em liberdade, ganhava menos salários mínimos do que nos tempos áureos, porque o salário mínimo aumentou. É tão simples quanto isso. Tá? Outra coisa, outro dia me ligou um amigo meu, foi economista renomado, tá? Não foi o Márcio, que estava se aposentando. Eu disse, não estou entendendo. Eu sempre contribuí pelo tempo, naturalmente, já do salário. Né? E quando eu estou me aposentado, eu recebo o primeiro pagamento do INSS inferior ao tempo. É possível isso. E
Isto vindo de alguém que trabalha com economia, que escreveu sobre esse tipo de coisas, é um desafio aqui. Aparentemente, soa um roubo do governo, mas é inteiramente explicável por uma razão matemática elementar. Como é que a aposentadoria é calculada? Se consideram os 80% maiores salários, tá? Desde 1994, julho. O que aconteceu é que, na reforma do governo Lula, em dezembro de 2003, o teto da aposentadoria aumentou 30%. Então, era, na época, 1859, se não me engano, aumentou para 2.400. 2.400, com certeza, o valor anterior acho que era 1859. Então, imagina o seguinte, o sujeito contribuiu aqui ao teto a vida toda. Se aposenta, no dia seguinte, o teto aumenta. Pergunto, esse cara foi sacaneado? De modo algum. Corrijam-se as suas contribuições pelo INPC e ele receberá estritamente aquilo pelo qual ele contribuiu. Infelizmente, inferior ao novo teto. Tá? Então, por conta desse tipo de histórias, a enorme maioria das pessoas, por conta de algumas papagaiadas que nós economistas repetimos, tá? Se passa para a população a ideia de que o governo, o INSS é uma entidade maligna, tá? Que está o tempo todo pensando em como tirar dinheiro dos aposentados, que não é verdade. Tá? Desde a estabilização, enfim, até a estabilização aconteceram um monte de atrocidades com todo mundo, não só com os aposentados. Controvérsias acerca de como deveria ser feita a indexação naquela época de inflação maluca existe para tudo, contrato de aluguel, contratos de imóveis, tá? Aposentadorias, etc. Mas desde a estabilização, a regra tem, aí vale o chavão do anado, a regra é clara, tá? E o governo tem pago em dia. Vamos lá. Professor, Sim. só uma dúvida. Eu sou o Diogo, estudo aqui no período de economia. Você falou que extinguir com a previdência pública seria impossível, mas botar ela como sendo facultativo, eu poder optar ou não por contribuir na previdência pública, não seria uma forma melhor? Seria se o bicho homem não fosse o que é. O que significa previdência? Ele vai lá no Aurélio, está associado à capacidade de se preparar para o futuro. Não lembro exatamente a definição do dicionário, tá? Mas quando você o sujeito é previdente, previsou o futuro. Você se preparou para o futuro, tá? Vou te contar uma história. Tempos atrás eu escrevi um livro sobre um pouco o lado da matemática financeira, né? Da questão previdenciária, com o Roberto Zengraff, que tinha uma coluna de finanças pessoais no Globo. Olha, você está acostumado a escrever o programa público, estou acostumado a pensar sobre o previdente, então vamos tentar escrever um livro que procure ensinar o sujeito, não é economista, mas que precisa, um advogado, um médico que ganha 30, 40 mil reais por mês, precisa administrar o futuro para não depender do gerente de banco. Sei por experiência própria, vou lá falar com o gerente de banco sobre esse tipo de coisas, 2 minutos para ser o sujeito que tem a menor ideia do que está falando, tá? Está te vendendo uma coisa que não é nem má fé do sujeito, ele simplesmente não conhece devidamente o plano, tá? Então, para não depender do gerente, ele mesmo fazer o seu próprio plano. Então a gente começa por uma discussão conceitual e vai introduzindo o conceito de progressão aritmética, progressão geométrica, chega à tabela price e depois vai indo e desenvolve e no final o sujeito tem condições de ele mesmo entender algumas formuletas para ele fazer as contas, tá? Quando chegou o momento da divulgação, eu digo, bom, vou tentar então mailings para a editora mandar o livro de pessoas que têm a ver com o assunto, como multiplicadores, né? E aí naquela época eu falei antes da fusão do Uraco com o
o Itaú, falei com o diretor do Unibanco, que tinha sob sua responsabilidade a tarefa institucional de educação financeira, ou seja, um trabalho um pouco de catequese, educativo, pedagógico, de ensinar conceitos, filosofia, para a pessoa se preparar para o futuro. Ele disse, não, é muito interessante, muito importante. Ele contou uma história que aconteceu comigo. Tempos atrás, ele falando, eu fui dar uma palestra sobre essas questões, não é? Vocês tratam no livro, que eu desenho nas minhas palestras, e no final se aproxima com os olhos lacrimejantes, uma senhora de uns 45, 50 anos, tá? Visivelmente emocionada, chega e me diz, muito obrigado, tá? Sinceramente, pela sua palestra, eu só lamento não ter assistido ela 25 anos atrás, porque nesse caso não estaria padecendo o drama que eu estou padecendo hoje. Evidentemente, uma viúva, uma pessoa separada, né, que dependia do marido financeiramente, e de repente, depois de por separação, o mundo dela colapsou financeiramente e o padrão de vida diminuiu drasticamente. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o ser humano intrinsecamente imprevidente. Não significa que vocês estão acostumados com curvas de distribuição, estamos falando em grandes massas humanas, sempre vai ter. Mas se você deixar ao laissez-faire absoluto, a grande maioria das pessoas já foram introduzidas ao conceito de taxa de preferência intertemporal. Né? E taxa aqui no Brasil, uma coisa é você pensar no futuro na Suíça. Na Suíça não vai ser muito diferente do presente, né? Agora, você abrir mão de consumo presente no Brasil para consumir 50 anos depois, você está bancando um risco fenomenal, tá? Isso, para quem faz esse raciocínio, etc. Para quem tem pouca renda, aí não se discute, o cara vai consumir 100% da renda. E aí, quando chega o momento da aposentadoria, tem o drama. E não estou falando de teoria, estou falando de questões que concretamente estão sendo observadas no mundo real, na experiência de laboratório, do caso chileno, apresentado durante 20 ou 30 anos, e eu me defrontei nos últimos 25 anos, desde que eu me dedico ao assunto, com a crítica equivocada de muitos setores ideologizados, que eu defenderia a privatização. Não é verdade, tá? Eu nunca defendi o modelo chileno, entre outras coisas, por ter a percepção acerca do tipo de problemas que podem acontecer no médio prazo quando não existe o suficiente grau de compulsoriedade. Resultado, a alíquota lá não foi devidamente calibrada, quem começou a contribuir lá para trás começa a se aposentar, e aí o que acontece? Pelo regime, você contribuiu pouco tempo, você vai ter uma aposentadoria pequena. E aí começa a entrar na terceira idade uma galera com aposentadorias baixas, e o que foi apresentado como uma velhice próspera gera uma velhice sacrificada. E então o governo chileno se defronta com uma pressão social muito grande, e qual é a resposta? Você vai ter que entrar com mais gasto. Aquilo que se tentou evitar lá atrás acaba acontecendo hoje, tá? Então, digamos, no mundo ideal você tem razão, no mundo real eu sou parcialmente cético, tá? O que não quer dizer que esse sistema não tem que ser fortalecido. E o que tende a acontecer numa situação de progresso, tá? É o seguinte: se acontecer aquilo que eu defendo, e acho que para isso que a gente caminha, ter um sistema em todas as aposentadorias, do mínimo ao teto, sejam corrigidas pelo INPC, então você vai ter o teto do INSS nos mesmos níveis pelos próximos 50 anos. Num país onde haja progresso, mais e mais pessoas vão ganhar acima do teto. Hoje, poucas pessoas ganham acima de R$ 5.500, R$ 5.600 reais. Mas daqui a 30 anos, isso fazia conta. O sujeito que hoje ganha R$ 4.000, esta pessoa, quer dizer,
quem estiver no lugar dessa pessoa, nesta mesma empresa, nesta mesma posição do plano de carreira, com 2% de crescimento real ao ano, daqui a 30 anos vai ganhar bem mais do que 4 mil, e aí valerá o mesmo raciocínio que para quem hoje ganha 10 mil reais. É bom ter uma aposentadoria complementar. Para quem ganha ter teto do INSS, não faz muito sentido, porque o cara teria que abrir mão daquilo que teoricamente o INSS já lhe garante. É difícil sobrar renda nessas taxas. Tá? O cara que ganha 100 mil reais pode fazer o raciocínio: bom, eu vou ganhar um valor bruto menor, porém, por outro lado, vou deixar de ter o desconto para o INSS, etc. Fica mais ou menos elas por ele. O cara que ganha 10 mil reais já perde bastante se ele ficar só com a aposentadoria do INSS, e aí, com o passar do tempo, vai ter mais gente, que é um pouco a história do fortalecimento do regime de pensão mundo afora nos países desenvolvidos. Tá? Abriu uma mão por aqui. Sim. Sou Matheus, do terceiro período de Economia. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha da capitalização individual. Porque, analisando o caso do Chile, que é o meu pioneiro, país pioneiro, a gente vê que ele aparentemente não deu certo. Porque tiveram algumas FPs, além disso, a renda que as pessoas querem agora aposentadas é extremamente pequena para sua vivência. Mas só que outros países também fizeram a implementação desse mesmo modelo na linha do Chile, como República Dominicana, Israel, Hong Kong, Austrália. Eu queria saber se nesses países tem dado certo, se caso esteja dando certo, porque ainda é algo implementado recentemente e tem chance ainda de quebrar no futuro, ou se realmente tem alguma chance de dar certo. Ora, confesso que conheço um pouco o caso chileno, os outros realmente não. Assim, de um modo geral, eu te diria que, em função da combinação da observação de problemas dos regimes tradicionais e da dificuldade de implementar uma solução extrema como a do Chile, muitos países foram migrando para os regimes chamados mistos, não é? Que você tem componente de repartição e componente de capitalização, que passam a ser cada vez mais importantes na medida que há um aumento da renda, etc. Tá? Eu te diria que há um componente associado no condição unitária, essas outras experiências nacionais, tá? Mas as características das pessoas. Tá? Quando se pensa no cidadão, nunca fui a Hong Kong, né? Mas pelo que eu leio, eu fico imaginando assim, um sujeito bastante consciente, com um bom treinamento, etc. É completamente diferente do cidadão padrão aqui no Brasil, pelos próximos. Não é porque você está lá no interior, ganha R$1.500 por mês. Você não vai ter a mesma disciplina para poupar do sujeito lá de Hong Kong. A República Dominicana, não sei, conhecer a República Dominicana, tenho um pouco de dúvida sobre a disciplina financeira, tá? Mas, vou dizer, há um ponto também filosófico nisso, que é o seguinte: a ideia de que o cidadão que ganha R$2.500, ele vai ter pleno interesse em que uma administradora financeira administre os recursos dele ao invés do Estado, me parece seriamente questionável quando é apresentado a ele o conjunto total da fatura. Tá? Porque isso passa pela percepção, passaria pela percepção, de que o contrato social que o governo está fazendo com ele não vai ser respeitado, o que até agora é falso. Tá? Até pelo benefício da vitalicidade que isso te dá. Tá? Quando você, eu digo o seguinte: o sujeito até os 40 anos, ele não sabe que vai morrer.
mas ele aprende muito tarde que ele pode viver além da conta. Tá? O que eu queria dizer com isso? Chego para o meu filho de 22 anos e digo, meu filho, começar a fazer um plano de capitalização. Opa, esse papo dele, da aposentadoria, deixa o saco, deixa eu continuar aqui brincando no meu filho. Ideias enormes para falar sobre o meu filho, casa de carreiros, que fala sobre a aposentadoria. Então, o sujeito vai começar a se preocupar com o que vai acontecer com ele quando tiver 65 anos, depois dos 30, se bobear perto dos 40. E aí, se você faz um cálculo simples matematicamente, você vai ver que boa parte, uma parte importante da capacidade de contribuição dele já se foi, porque ele perdeu 20 anos de contribuição. E aquela parte justamente que teria a maior capitalização pela incidência de juros durante 40 anos e uns por 20. Tá? Bom, só que acontece o seguinte, quando o sujeito chega aos 40, ele diz, não, então ouvi falar que a expectativa de vida é X, na verdade, os caras aí que dizem, na verdade, não tem que prestar atenção na expectativa de vida, assim, a expectativa de vida de quem chega aos 60 anos, que em torno de 82, 83, eu vou ser conservador pelas dúvidas, tá? Vou fazer a conta supondo que eu vou viver 85 anos. Ok. Só que esse cara pode ser vítima daquilo que a gente poderia chamar de síndrome de Jorginho Guinle. Jorginho Guinle era herdeiro de uma das famílias mais ricas do país, né? E ele era um playboy muito conhecido, muito bem-humorado, tá? E namorou maiores atrizes do Brasil e do mundo, etc. Andava pelo jet set internacional, etc. E estou repetindo, não falo mais das pessoas, porque ele mesmo se referia com humor à sua mesma situação. E ele, no caso, eu falei dos planos de capitalização que você acumula durante 30 anos e depois desacumula. Ele começou desacumulando. Né? Ele nasceu já tinha uma herança do tamanho do humor. Tá? Ele começou a desacumular, não é nada mais fácil do que gastar dinheiro. Ele foi desacumulando e desacumulou. E aí não tinha mais o que desacumular. Então, ele viveu, não digo na miséria, porque ele tinha amigos influentes, cada um dos amigos dava uns troquinhos, que tinha um milionário e alguns euros à direita, e ele foi levado. Tá? Mas com um padrão de gasto expressivamente inferior aos dos anos. E ele, se referindo a si mesmo, disse uma frase paradigmática nesse conjunto, que é a seguinte, 2 pontos, abre aspas. Eu calculei errado, vivi demais. Né? A gente brinca, né, com o lado jocoso, mas isto, para quem faz esse tipo de raciocínio, pode ser dramático. Você imagina a situação de um sujeito que faz a conta, esperando morrer aos 83 anos, mas pelas dúvidas, se preparando para viver até os 85, imagina esse cara aos 84 anos e 6 meses, tendo um padrão de vida de 20 mil reais por mês, com o dinheiro acabando, passando a depender do INSS de 5.600 reais. Evidentemente, 5.600 reais é algo com o qual 90 e tantos % brasileiro pode viver, porque vive com menos. Mas para quem criou um padrão de consumo lá em cima, esse colapso é absolutamente dramático. Então, faça um teste, pense num plano, converse com o seu gerente e diz o seguinte, me diz aí, quanto é que eu tenho que botar se eu quiser me aposentar com tanto, tá, e supondo que eu vou fazer saque dos 60 até os 85 anos. Te dizer, bom, então, você contribui por cada provento, então isso vai te dar uma aposentadoria complementar de X. Agora, suponha que eu queira transformar isso numa vitaliciedade. Bum! Cai na hora, muito. Porque a instituição financeira se protege daquilo que, tecnicamente, do ponto de vista da gestão do risco da instituição financeira,
se chama risco de sobrevida. Risco para a instituição financeira que está bancando o compromisso de, se você viver 105 anos, te pagar até os 105 anos. Tem um contrato, tá? Você começa a pagar ao INSS, o INSS vai te pagar até você morrer. Com a regra de hoje, inclusive, com o benefício da pensão pro povo. Eventualmente isso pode cair na reforma, tá? Mas então, o que eu quero ressaltar é o seguinte: não subestimemos tudo o que tem de positivo. A gente se acostumou a malhar muitas vezes com razão o Estado brasileiro por todas as enormes injustiças, injúrias, etc. Tá? Mas o INSS presta enormes benefícios para um contingente expressivo da população. Não é algo a ser negligenciado. Tá? Marcos, obrigado. A gente vai ter que encerrar porque agora vem um professor muito estrito com o horário. Muito obrigado. Eu falei bastante. Quem tiver permanecido com alguma dúvida ou mais o senhor pode mandar e-mail para o senhor tomar o